Então, todo empresário, independente do tamanho, do segmento, onde está inserido, precisa se educar constantemente e voltar para sua gestão, aplicar ferramentas novas, desenvolvimento, que consequentemente isso vai levar em resultado. Como que o empresário sabe que ele fez o papel principal dele? Quando ele sai da empresa e a empresa funciona sem ele. Aí ele fez o papel. É quando ele se torna dispensável do negócio. Gosto, na verdade, do 4 porque é assim, ó. Trabalha de segunda a quinta e sexta já meio-dia. Não, mas você vai não. Aí não, né, Lu? Você é patrão, né? Não, quem não fez é desorganizado, né? Muito bem, tá aí mais um episódio do Café com Manteiga chegando e hoje nós temos um assunto muito bacana para você empresário, principalmente, né, para você que está iniciando a sua empresa, para você que de repente tem alguma dificuldade financeira, né, ou até mesmo no andamento da sua empresa. Hoje o papo é para você. Nós estamos recebendo aqui o Wellington, né, o Wellington Mengali. Ele é empresário, estrategista e fundador de uma empresa que chama-se OnSet. E nós vamos falar disso tudo aqui no Café com Manteiga. Tá bom, Wellington? Prazer, Marquinhos. Obrigado. Tudo certo. Graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom. O Wellington tá me lembrando aqui que nós tomamos um café há 4 anos atrás? 3 anos atrás. 2022. 2022, 4 anos atrás. E eu tinha me inscrito aí quando ele, nós tomamos um café e tal, trocamos uma ideia. Aí o mundo, quando a gente fala que o mundo gira, né? O mundo é pequeno. O mundo é pequeno, acabou voltando. E hoje, quando você veio, você já sabia com quem que você ia falar? Perdão, Marquinhos. Você já sabia que você ia falar comigo? Sim, eu já conheço muito tempo, né? Inclusive, Às vezes daquela época, eu ia lembrar. esses dias o senhor estava lá no Piscina Roça. Ah, é? Eu encontrei o senhor lá, o senhor não me viu, eu tava no... Mas se eu soubesse que você estava lá, eu ia fazer você pagar minha pizza, mas na hora que o Lucas fez o convite, já conhecia o senhor, tudo, né? Muito bom. Já sabia. Muito bom. Ô, Wellington, deixa eu primeiro falar aqui, Wellington, desculpe. Eu quero falar dos nossos patrocinadores, do nosso companheiro. Hoje eu vou começar falando da Viridies e lembrar, né, que quando a gente fala em mineração, existe mito, mas hoje a mineração está moderna, a mineração evoluiu, a mineração hoje trabalha junto com a comunidade, junto com a sociedade. Nós vamos falar daqui a pouquinho, já vou até adiantando você, para você saber mais como minerar junto com a comunidade, junto com a sociedade, é só acessar, anota aí, viridesmineração.com.br, tá? Eu quero falar do pão de queijo Xodó de Minas, que é o delicioso pão de queijo, o melhor pão de queijo do Brasil. Eu adoro falar isso porque realmente é gostoso. Se você não experimentou, experimente, tá? O Café Caldense, o Monte Fé e o Especial Gourmet são os nossos parceiros, além do meu amigo, o Wellington Mengali, né? Mengali, porque tinha um cara que chamava Mengali, né? Tem Mengali, tem Mengalê, só que o Mengali que é uma família, tem uma família tradicional daqui também que é Megali. Megali e já ouvi Menegali. É? Begali. Mas o teu é Mengali. Mengali. Então tá bom, Wellington. Ó, empresário, estrategista, gestor financeiro, educador empresarial, né? Esse é o seu o teu ramo, né? Um pouco disso, né, Marquinhos? E aí você já era, como é que vem a OnSet? Vamos começar a falar da OnSet, porque ela que gera isso tudo, né? Vamos lá. Marquinhos, antes de falar da OnSet, brevemente, falar das pessoas que deram essa oportunidade, né, de estar aqui hoje, que são as pessoas mais importantes da minha vida, que infelizmente eu não as tenho mais, que é meu pai e minha mãe. Ok. A gente sempre teve uma vida bem humilde em Divinolândia, mas nunca faltou nada, né? Uma comida na mesa, uma roupinha nova para mim e para minha irmã, mas porém para eles nunca compravam, né? Só em momento muito especial. É sempre assim, né? Sempre assim, né? Pai e mãe faz tudo para os filhos, né? Senhor, enfim, sabe bem mais do que eu. Sim. E eu sempre, desde quando eu me entendo por gente, meu pai era caminhoneiro e minha mãe dona de casa. Então, muitos momentos da nossa vida, da minha vida, aniversários, ano novo, Natal, meu pai não estava presente, porque ele estava viajando. Sempre na estrada. Sempre viajando. E nas férias, quando eu não trabalhava, quando eu era bem criança, moleque, eu ia junto com ele. E ele me falava muita coisa, dos ensinamentos e tudo mais, e isso me deixou ficou muito na minha memória. Que é
Você precisa saber chegar e saber sair de um lugar. Sempre de cabeça erguida, né? Se você souber chegar e você souber sair, você vai ser bem visto, vai ser lembrado, possivelmente vai ser chamado e nunca fazer para as pessoas o que você não quer que faça para você. Exatamente. Então meu pai e minha mãe, eles, por um pouco tempo que a gente conviveu junto, eles me ensinaram muita coisa. E, enfim, para resumir bastante a história, a 11/7 começou na minha vida, né? Meu pai depois já tinha falecido e eu trabalhava numa indústria lá em Divinolândia. Antes trabalhei na roça com meu avô, tomate, para ganhar um trocadinho. Plantava tomate? Já que estaqueava, né? Mas foi muito pouco, eu tinha ali uns 8, 9 anos. Depois trabalhei em oficina mecânica do lado da minha casa, trabalhei pintando casas, fui pintor de parede, depois fui vender tinta, trabalhei com bebida e depois eu entrei numa indústria de batatas em Divinolândia. Meu pai trabalhou muito tempo nessa máquina, né? Meu pai era caminhoneiro da empresa. E ali eu comecei a entender um pouquinho de gestão. Vale a pena ressaltar do Antônio Marcos Feltran, que foi um cara que me ensinou tudo de gestão, liderança, finanças. Então eu tenho ele como uma grande referência, que me ensinou muita coisa. E eu trabalhei nessa indústria durante cerca de 4 anos. E fiz faculdade de administração, tal, já tinha me formado em 2018. E eu fui chamado para ser gerente de uma outra indústria em Divinolândia. Eu aceitei o desafio, só que eu já fui com o pensamento de ter um negócio próprio. E nesse meio tempo, eu fiquei ali cerca de 3 meses nessa outra empresa, fui chamado para ser gerente de uma outra empresa em São João, trabalhei ali um tempo e eu cheguei à conclusão de que realmente eu tinha que ter um negócio próprio. Agradeço demais todas as oportunidades que eu tive. E a 11/7 chegou exatamente nesse ponto, final de 2018. Quando eu cheguei para minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu vou sair do emprego e vou focar num negócio pra gente, né? E a minha mãe sempre deu apoio, só que ficou apreensiva, né? Com o pé na frente eu tô atrás, né? Então, no finalzinho de 2018, eu encerrei o vínculo, né, com essa empresa e comecei a preparação para a 11/7. Mas eu não tinha o nome da 11/7 ainda, não tinha. E eu tinha um quadro branco, uma lousa, no quarto de casa, no meu quarto. E ali eu tinha uma mesinha de madeira que o Lucas conheceu lá no escritório. Fica o convite para você ir lá também. A minha mesinha de madeira e um computador parcelado em 24 vezes pela minha mãe, que ela comprou na época da faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 2014. E ali eu comecei a usar aquele computador para fazer o plano de negócio e comecei a rascunhar nessa lousa o que seria esse plano de negócio. Aí saiu a ideia da 11/7, mais ou menos em março de 2019. E veio o nome, a Isabela, minha esposa, ajudou na construção do nome. Eu joguei futebol um pouco, né? Não cheguei a ser craque, mas eu gostava muito, jogava sempre com o número 11 ou com o número 7. Tinha sempre esses números e eu gostava muito dessa numerologia. Falei, vai chamar 11/7. A Isabela me ajudou e tal. Resumindo, a minha mãe também teve participação nesse nome. A minha mãe assistia muita novela de criança. Então eu chegava do futebol, às vezes de treino, da academia. Minha mãe estava assistindo uma novela, não me recordo o nome agora. E tinha uma startup nessa novela que se chamava 11. Eu gostava muito do nome. 11. Eu falei, vou juntar o 7, aí ficou 11/7. Aí, resumindo, ficou aí o nome de 11/7. Só que eu decidi startar oficialmente o nome dia 11/7/2019. Justamente por conta do nome, da data. Então, ali em março, mais ou menos, abril de 2019, já tinha o modelo pronto. Exatamente o que eu queria seguir. E foi o start da empresa. Aí, dia 11/7/2019, foi oficialmente lançada a 11/7. E ali na época a gente trabalhava com gestão financeira e consultoria em RH. E eu sempre tive a ideia de ter um grupo. Onde a gente morava lá em Divinolândia, tinha uma empresa do lado de cima da nossa casa, chama, né? Grupo Coragem, o pessoal lá. E eu olhava grupo, falei, pô, que legal o grupo, né? Aí quando eu fui entender a formatação de grupo, falei, putz, um dia eu vou querer ter um grupo de empresarial. Aí várias ideias, né, Marquinho, vão surgindo. Ideias que não vão dar certo, aprendizado, pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas boas que ajudam, né, que nos desenvolvem. E aí eu deixei essa história de grupo um pouco de lado, para focar um pouco mais, né, no projeto, para conseguir ter corpo, ter cliente. E nós iniciamos, né, em 2019, e de lá para cá a gente veio numa crescente, veio pegando cliente, empresa, aumentando o faturamento. E quando nós tínhamos 3 anos de empresa, o grupo foi resgatado. Falei, pô, agora tá na hora de começar a formatar isso. Então hoje o grupo 11/7, ele tem 10 empresas no nosso grupo,
São 10 modelos de negócio, todos eles focados em gestão financeira e educação empreendedora. Então, tem área para startup, para educar startupeiros, que a gente fala, na criação de desenvolvimento de startup. Tem treinamento, tem imersões, tem consultoria financeira, tem alinhamento, inclusive a Laura, sua filha da 360 mais Laura. é a nossa cliente, tá? A gente tem a honra de tê-la como cliente. Bom, muito obrigado. Então a gente começou a desenvolver esse processo, né? Hoje, além de tudo isso que eu falei, a gente tem gestão para saúde também, tem gestão para o agronegócio. Então são só focadas em alguns determinados nichos, mas com conhecimento aplicado em cima de cada operação. E a parte educacional, né, que eu associo com todo empresário, que gestão mais educação é igual a resultados. Então todo empresário, independente do tamanho, do segmento, onde está inserido, precisa se educar constantemente e voltar para a sua gestão, aplicar ferramentas novas, desenvolvimento, que consequentemente isso vai levar em resultados, né? Muito bem, porque às vezes a pessoa fala, quando fala o cara é empresário, só acha que o cara que é empresário é só o cara que é dono de uma grande empresa, né? Exato. Não é? Tem muitas E o empresas. complexo. E às vezes esse cara aí, ele tem uma empresinha pequena. A partir do momento que o cara está empreendendo, ele é um empresário, né? Tem empresas, Marquinhos, que são pequenas em estrutura, tem time, mas que tem um faturamento legal, bom, que tem também uma boa margem de lucro. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa tem um CNPJ, ela passa a ser empresário, empreendedor. Tem a diferença de empresário para empreendedor, mas é na mesma sequência, né? Vou dizer assim, mas é basicamente isso. Muito bem. Qual que é a diferença? Empresário e empreendedor? Cabeça. O empresário é alguém que já chegou lá e o empreendedor é alguém que está almejando? Na minha visão é essa. Tem algumas controvérsias, Lucas e Marquinhos, mas a minha concepção é essa. Porque quando você lida com, vamos falar assim, eu sou empreendedor, o nome na dor na final, então eu estou passando pelo processo. Não deixa de ser um empresário, óbvio que não. Mas o empresário, ele já tem um nível de maturidade um pouco maior, já tem uma mentalidade diferente. Então, eu acredito que a caracterização do empresário, ela tem uma diferenciação um pouco do empreendedor. Mas, tendo o CNPJ, tá tudo mesmo barco. Tá valendo, né? E uma outra coisa, nós falamos aqui de você é um estrategista. O que é ser um estrategista? E assim, a estratégia aplicada nos negócios. Como é que é isso? Eu gosto muito de olhar, Marquinhos, a parte do diferencial. Então, todas as empresas que entram ali conosco, a gente faz um onboarding para que eu consiga enxergar além daquilo que a pessoa está comentando. Então, a gente tem uma sequência de perguntas e tudo mais. A estratégia do negócio é, primeiro, olhar o gap da empresa, o que precisa ser ajustado de imediato, criar esse plano de ação. Eu falo que processo, estratégia de negócio é você chegar no resultado com menos esforço. Então, quanto mais alinhado no negócio a pessoa, o dono ou a dona está e, consequentemente, conseguir trazer ferramentas para isso, olhar para a parte financeira, você reduz o tempo, reduz o esforço, né, com menos esforço para você chegar num objetivo principal. E ali são vários pontos, né? Cada dono e dona de empresa tem um porquê, tem uma história. Então, é ouvir aquilo e enxergar como que vai ser construído isso. Quase que em todos os pontos, Marquinhos, é a parte numérica, financeira, porque eu falo que contra dados não há argumento. Então, o que a empresa está dizendo através dos dados é que a gente precisa se reeducar para criar uma estratégia para poder chegar no determinado momento. Então, se eu tenho aqui um problema dentro da minha empresa e você sendo um estrategista, eu vou te entregar tudo e falar, a minha dor aqui, ó. Não é isso? É isso. A minha dor está aí, ó. Você vai sentar e vai detectar. Exato. Vai para ver onde é que você vai atacar. Exato. Onde é que está a ferida ali, é isso? É isso. E muitas vezes, Marquinhos, é trabalhar a própria mentalidade, né? Antes eu não achava que isso funcionava. Falei, não, esse negócio aí é papo de coach, não é? Então, é trabalhar exatamente esse ponto, né, na nossa cabeça. Então, é olhar as dores, que muitas vezes tem dores que a pessoa não está nem enxergando, e às vezes não admite, né? E às vezes não admite, é isso que é o ponto. E muitas vezes o principal problema da empresa é o dono ou a dona. Às vezes faz errado. Normalmente na maioria dos casos acaba sendo. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que é assim. Na maioria das vezes o cara monta um negócio, né? Vamos chamar isso. Monta lá um negócio e ele começa a trabalhar.
E isso começa a crescer. Perfeito. Isso vai crescer da forma, do jeito dele, não é? Cultura, né? Na cultura dele. Então ele vai tocando daquela forma ali com todos os erros que ele não enxergou. Que não está enxergando. Aí me chega lá o tal do Wellington Mengali dizendo para ele que tem uma estratégia, que a gestão financeira dele está errada. Aí o cara quer te dar um tiro, né? Quer me matar. Eu já matar assim no bom sentido, né? Tem uma frase, Marquinhos, que entra nesse contexto. Eu falo assim para as pessoas: você não estuda para ser empresário, você se torna empresário e vira operador da própria empresa. O que te falta é conhecimento. A partir do momento que a pessoa que está à frente de um negócio se dispõe a buscar conhecimento, automaticamente isso vai mexendo com a cabeça dessa pessoa. Por quê? Vai começar a entender, e de tantas pessoas falar, fala assim, peraí, eu preciso mudar. É aquele esquema água mole em pedra dura, é isso? Tanto bate até que fura, né? É isso. Nesse ponto, exatamente. Então, nesse caso é sempre olhar o nível de maturidade do negócio, ver qual que é o gap que precisa. Na maioria dos casos é sempre financeiro, na maioria. E aí você vai criando as estratégias, né? Cria-se vou dizer, um cronograma para poder seguir, definir alinhamento, como é que vai ser, conciliação bancária para fazer o básico, para entender ali todas as formatações da parte financeira, cria um plano de contas e vê ali coisas que precisam ser ajustadas, né? E dali cada negócio tem uma estratégia a ser seguida. Vamos lá na curiosidade da história, né? Você entra dentro da empresa do cara e ali tem um embate, não tem? Tem uma queda de braço ali. Tem. Aí, porque o cara, porra, eu faço assim faz 1000 anos e sempre deu certo. Não é? Tem muito Aí disso. e você já perdeu alguma queda dessa aí de braço ou você ganhou todas? Eu já perdi porque eu quis deixar o negócio, não quis bater de frente. Falei, então se você acha que você está certo, então você não precisa de ajuda, então você não precisa me contratar, então eu tô saindo. Mas foram poucas vezes. Porque assim, a partir do momento que a pessoa procura ou precisa de ajuda, ela está entendendo que ela precisa de ajuda, literalmente. Então por exemplo, definir uma retirada, um prolabore. Né? Não pode tirar mais do que o caixa permite. Exato. Tem que viver com o que pode. Às vezes é redução, às vezes acontece muito, mas é pensar lá na frente, a longo prazo. É não misturar conta PJ com conta física, que acontece muito. Dinheiro da empresa, dinheiro meu, dinheiro meu. Exato. Então, por exemplo, sobrou 10 mil esse mês. Não é meu, é da empresa. A empresa pode fazer uma distribuição de lucro? Não pode. Então deixa guardadinho. Isso é um fluxo de caixa? Na verdade, Marquinho, isso entra no fluxo de caixa. Vamos contextualizar isso. Então teoricamente sim. Eu vou chegar nesse ponto que eu acredito que fica melhor a formatação da resposta. Tá. Tudo que acontece dentro do negócio é o fluxo de caixa. Então, recebíveis, contas a pagar, receber e tudo mais. Quando a gente fala lá na frente de distribuição de lucro, consequentemente é dinheiro que está sobrando e possivelmente esse lucro pode ser distribuído de forma segura, se a empresa tiver clareza nas informações que ela tem de obrigações a serem pagas nos próximos meses. Então, por isso que eu oriento fazer distribuição de lucro mensal, desde que a empresa esteja 100% sadia, redonda, trimestral, uma vez por semestre ou anual. O que você chama de uma empresa sadia financeiramente? Financeiramente e estruturalmente também. Né? Ela tem que ter pelo menos, Marquinhos, 6 meses correspondente à despesa fixa e variável dentro do caixa. Então vamos considerar uma conta baixa, 10 mil reais é minha despesa fixa e variável, então eu tenho que ter 60 mil no meu caixa, correspondente a pelo menos 6 meses. Mensal? Se a gente tem despesa fixa e variável em torno de 10 mil no mês, a gente tem que ter 10 vezes 6, né? Então daria 60 mil. Basicamente é ali que a gente começa a entender se a empresa é financeiramente saudável. A partir de 3 meses, dependendo do fluxo, da margem e tudo mais da empresa, já é aceitável, mas o ideal é pelo menos 6 meses de despesa fixa e variável dentro do caixa. Aí a gente olha e fala, opa, essa empresa ela é financeiramente saudável, né? Não é que se ela não tiver, ela não é financeiramente saudável, não é isso. Mas a ideia é trabalhar para que ela fique 100% financeiramente saudável. Ou seja, seria, vamos chamar de uma poupancinha? Exato, uma provisão de contingência, eu digo. Um dinheirinho guardado para uma hora que eu preciso. Que serve ali para o meu giro, né? Para a minha operação principal. De repente teve uma baixa de venda. É isso. Não é verdade? É isso. Por exemplo, isso seria como se fosse um capital de giro. Isso. Então, o capital de giro ele não serve, não pode ser ele não pode trabalhar como investimento. Ele é para o próprio giro da operação. Então, se eu uso meu capital de giro para fazer alguma aquisição, eu estou tirando dinheiro da minha operação, isso pode me prejudicar lá na frente. Tá, isso quando você está gerindo a área financeira de uma empresa, você diz para mim se eu quero comprar
quero trocar o carro da empresa, eu quero trocar o meu carro. Sim, Você disse para mim, falou, não, você não vai fazer isso agora. exato. Fala, ó, não é bom fazer. Não faz. Aí fala, mas por quê? Eu falei, porque o teu caixa tá dizendo que não é pra fazer. Tá. Aí você mostra para ele, tá aqui, ó. Se você fizer, vai quebrar a cara, é isso. Porque literalmente, Marquinhos, por exemplo, a gente cria a parte dos indicadores ali, a gente tá olhando pro financeiro. Então todo dia é feita a conciliação, encaixando as informações de receita e de despesa nos lugares certos. Então você vai criando um histórico. Então, por exemplo, eu quero fazer um investimento. Eu tô com 100 mil no caixa, eu quero fazer um investimento de 50, eu posso? Não. É melhor, mais preferível, trabalhar com dinheiro de terceiro, que seja até um empréstimo no banco de uma forma sadia, não é sair fazendo empréstimo à torta direita, que você trabalhe com dinheiro de terceiro, você não tira o seu recurso, mantém ele investido, e você pode talvez usar esse próprio rendimento para bater num pagamento desse. Pode ser, né? Falando é mais fácil. Teria que ser analisado taxa de juros, tem amortização, se não tem, pós ou pré-fixado. São várias vertentes que precisam ser analisadas. Mas, consequentemente, eu nunca oriento tirar o dinheiro que tem em giro, em caixa, para fazer algum investimento. Antes, é fazer uma análise se é viável pegar o empréstimo ou não, dependendo da taxa de juros, e como que eu movimentaria esse dinheiro para que esse empréstimo traga retorno para que eu consiga arcar com esses pagamentos, né? Ok, É uma análise. e esse empresário que te contratou, né? Porque existe uma coisa, até vou abrir um parênteses aqui, que é uma empresa que ela gere riqueza, Uhum. né? Lugar, não é lucro, me fugiu agora aqui. O cara que tem muita coisa, como é que chama? O cara rico tem fazenda, tem Patrimônio? ela gere patrimônio, ela cuida de patrimônio, Uhum. né? Então ela fala pro cara, ó, vou trocar o avião, exemplo, né? Exato. Bom, você não vai trocar o avião por isso, por isso e por isso. Exato. Tem um ponto, Marquinhos, que entra na O sua teu negócio é esse, né? Também. A gente estava em Alphaville recentemente num evento e tinham muitos empresários ali e alguns falando, eu saí de um faturamento X para 2X, não sei o quê. E chegou um momento que eu fiz as perguntas, eu falei, ótimo, você faturou 1 milhão e te sobrou quanto? O importante nesse cenário é meta de faturamento e meta de lucro, porque nessa meta de lucro eu tiro separações para que eu possa fazer reinvestimentos. Então, tão importante quanto definir uma meta de faturamento durante o ano é definir uma meta de lucro. Então, dentro desse lucro, eu posso tirar X% do lucro que nós estamos imaginando para reinvestimento. Então, tudo isso, Marquinhos, de investimento, enfim, tudo isso que remete a literalmente investimento, é sempre perguntar para o caixa. Na 117 não sou eu que mando. Na empresa de todo mundo não é o dono ou a dona que manda, é o caixa. Então, eu tenho que perguntar para quem manda no negócio, que o caixa é rei. Eu falo que faturamento é ego e caixa é rei. Sempre que o que importa é a última linha, se deu lucro ou não. Aí eu pergunto, posso fazer esse investimento de uma forma segura ou não? E o caixa vai dizer sim ou não. Então, Ô, Elton, o que que faz com esse dinheiro que está em caixa? Vamos supor, tem 6 meses lá. Ele fica numa conta corrente? Eu oriento, Lucas, se chegar um momento desse investimento tá lá, no capital de giro mesmo, dentro da operação, pode ser que até esse dinheiro ele possa ser até um pouco a mais daquilo que a gente projetou. Se tiver rodando num investimento D+1, liquidez diária, isso ele ajuda a render mensalmente, no caso, você pode usar ele também como uma forma de ganho. Mas eu oriento sim, não deixar numa conta poupança, por exemplo. Sempre colocar numa conta investimento que você possa resgatar ele de uma forma imediata. PJ ou pessoa física? PJ. PJ. Mas e a questão dos juros, enfim, do imposto que você vai pagar a PJ desse dinheiro investido? Aí é um ponto, Lucas, que já entra na reforma tributária, né? É. nós vamos falar de reforma tributária, hein? Não tem, não tem como fugir. Eu sempre oriento por esse lado, PJ. Às vezes a pessoa opta em talvez colocar na pessoa física também. Tem problema? É muito relativo, né? É porque em termos de imposto a PJ é maior, né? Maior. Eu falo assim, de repente tira como dividendo da empresa, põe na pessoa física e se eventualmente precisar, tira da física para voltar. Aí eu não sei como é que volta para a empresa, Tânia. É um ponto Entra como doação? e entra como aporte. Doação é bom, hein? Entraria como aporte de sócio, aporte de capital, vou dizer assim. Então vamos imaginar que nós três somos sócios. Então, sei lá, o Marquinho vai colocar um dinheiro dentro da empresa, entraria como aporte.
E a própria distribuição de lucro hoje, acima de 50 mil mês, se eu não me engano, ela já passa a ter 10% de taxação. Sim, sim. Então teria que ter feito um balanço de determinação ano passado para segurar 26, 27, 28 desse acréscimo. Então assim, não tem muito mais para onde correr. Eu acredito que é começar a jogar cada vez o jogo mais certo, só que aí tá, o imposto não sou eu que tenho que pagar, é o meu cliente. Então a precificação tem que estar ajustada, né? Tem que estar correta. E para precificar não é tão simples, tem muitas variáveis e tudo mais. Então entrando nesse assunto, tá na conta PJ, vai ter teoricamente um pouco mais de imposto, dependendo da carga tributária que a empresa tenha. Porém, eu preciso alinhar a minha precificação, ter os ajustes necessários para que eu consiga não pagar sem... Você vai fazer a precificação, mas de acordo com o que está ditando o mercado, né? Não necessariamente, Marquinhos. O primeiro ponto na precificação é olhar o próprio negócio, né? Os próprios custos que a empresa tem. Ah, tá. Porque imaginamos que nós temos uma empresa do mesmo segmento. Você tem 10 funcionários, eu tenho 20. Então a minha folha salarial é maior do que a sua. Porém, a minha margem pode ser menor do que a sua. Porque às vezes a formatação pode ser que um pague aluguel, outro não. Então existem muitas variáveis. Então eu não posso olhar 100% como uma cópia. Mas você está falando de uma empresa, as duas empresas trabalham com o mesmo produto? Basicamente igual. Então é por isso que quando você chega para comprar uma garrafa dessa de água aqui, na empresa do Lucas você paga, exemplo, 10, na minha você paga 8. Exato. Isso porque eu precifiquei de acordo com o que eu posso, do que está dentro do limite, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então eu tenho um preço melhor que dele. Exato. Aí às vezes também entra na condição de compra, você tem mais prazo para pagar, seu prazo médio de pagamento versus prazo médio de recebimento é diferente E que o cara fala que normalmente você ganha, você ganha na compra, Exato. Não é na venda, é na compra. Exato. Porque, por exemplo, o senhor deu o exemplo de água. Vamos pegar o gancho novo. Vocês dois têm segmento de supermercado. Você tem um supermercado e o Lucas tem um varejo, um atacado. A sua compra é menor do que a dele e ele ganha bonificação. Por isso que ele consegue fazer preço melhor. Mesmo às vezes tendo o dobro, o triplo de... Mas os supermercados hoje, eles pedem bonificação. Pedem, mas às vezes a quantidade que um atacado ganha é bem mais do que um supermercado comum menor, né? É como, por exemplo, esses grandes varejistas fazem, né? Casas Bahia, por isso que eles conseguem preço, Exato. né? Porque... Tem muita bonificação, né? Tem muito... Eu falo, isso lógico, no bom sentido, tem muito benefício, né? Porque eles compram em escala. Isso aí tem um nome muito conhecido. Como é que chama? Quando a noiva começa a fazer as coisas para o casamento, como é que chama, né? Fazer bordar. Enxoval. Não é que isso que chama, que o supermercado pede, parece que é um nome assim, não é? Não me recordo exatamente, Mais ou menos mas assim. acredito que é algo nesse sentido, que eu já ouvi falar alguma coisa nesse estilo de alguns clientes, mas é muita diferenciação, né, Marquinhos? Então, assim, olhar para a precificação é olhar para o meu negócio. Primeiro, lógico que eu não posso ter um valor muito discrepante do mercado. Obviamente que não. Aí entra a questão de experiência, de sofisticação, que às vezes conta, dependendo do negócio. Aí você consegue aumentar o preço, né? Mas, consequentemente, olhar para a operação principal, depois para o mercado. Voltando ali para o empresário, independente do segmento e tempo de empresa e tudo mais, e tamanho de empresa, lucro, etc. e tal, o empresário ele tem que botar na cabeça dele que ele não passa de um funcionário da empresa. Sim. Que ele é um funcionário da empresa tanto quanto Exato. os outros. Tem alguns níveis. Não, ele é mais cobrado. A responsabilidade dele é maior. É porque tem empresário que acha que ele é dono. Tem alguns níveis. Tem alguns níveis que existem, né? Imagina um triângulo operacional, tático e estratégico. Tem muitos pessoas na internet que falam, o empresário tem que estar lá no estratégico, que é o topo da pirâmide. Eu concordo. O operacional vai chegar um momento que você tem que parar. O tático, você cria lideranças para tomar conta desse operacional para que você fique no estratégico pensando... Ou você ramifica com profissionais. Exato. Ou então você trava. Porque a delegação é muito importante para o empresário começar a ficar mais no topo da pirâmide. Só que vai sempre oscilar entre o tático e o estratégico. Não tem como ficar só lá em cima. Ou seja, você tem um financeiro competente, você tem um marketing competente. É isso. Né? Alinhado, estruturado, processo, a empresa conta demais. Empresas com processo. Você tem uma logística competente. É isso.
E quanto mais tempo ficar no estratégico, delegar, melhor. Então, sempre oscila o que eu falo entre o tático e o estratégico para ver a operação, estratégia e definir meta lá em cima. Então, aí sim, teoricamente, mas mesmo assim, ele é um empregado da empresa com salário correto, não pode extorquir o caixa sempre que precisa. Por mais que a empresa hoje esteja faturando muito, tenha dado lucro, ele tem que ter um limite de retirada, né? Isso é regra. Dinheiro não aguenta desaforo, né? Dinheiro não aguenta desaforo. Essa é uma base Tem aquela máxima de que se você sair da sua empresa parar, você é funcionário da sua empresa, Exato. né? O negócio da sua empresa roda. Sem você, beleza. Então, você tem dono, né? Você sabe, Lucas, pegando o gancho, se vocês me permitirem, Fica à vontade. como que o empresário sabe que ele fez o papel principal dele? Quando ele sai da empresa e a empresa funciona sem ele. Aí ele fez o papel. É quando ele se torna dispensável do negócio. Por quê? Ele criou um negócio que roda sem ele. Sem a presença, a cultura forte, alinhada, o pessoal ali trabalhando. Então, o empresário sabe que ele fez o bom papel, ele seguiu o caminho, quando a empresa ele se torna dispensável para o negócio. Aí ele está no caminho certo. Eu não posso centralizar. E isso entra uma métrica na questão de delegação. As pessoas confundem muito. Eu preciso confiar para delegar. Não, você delega para confiar. Eu falo, delegai-vos e vigiai-vos. Quanto mais você delega, mostra caminho e você mede, mensura, vai chegar um momento que o negócio vai começando. Então, primeiro você delega e depois você confia. Se eu esperar confiar 100% na pessoa para delegar, não vai acontecer. E o detalhe também é que jamais alguém vai fazer as coisas 100% do jeito que você quer. Não tem como. Não tem como, né? Você tem... como diz aquela música do Claudio Zoller, né? Cada um, Exato. né? Não tem como, Marquinhos. Por mais que a gente ensine, treine, cada um tem um jeito. Por mais que hoje na operação a gente tem ótimas pessoas trabalhando, mas a cabeça do dono foi a pessoa que criou. Só que isso, com o tempo, o dono tem que meio que perder isso. Porque se ele ficar com isso na cabeça, nunca vai acontecer dele conseguir fazer com que o negócio dele funcione sem a presença dele. Então, a delegação, existem pessoas ótimas, profissionais, dentro da 117 a gente tem um time muito bom, que hoje eu consigo ter essa condição, né? E até de trabalhar também a questão de partnership, que é dividir a fatia do bolo com as pessoas que têm resultados, que merecem, assim por diante. Então, esse olhar clínico também o empresário precisa ter. Muito bem. E vamos falar um pouquinho de mercado ainda dentro das empresas, né? Legal. Porque o mercado ele tem uma mudança, tendências e mudanças constantemente. Às vezes acontece hoje aqui, amanhã de manhã a coisa já mudou, depois do almoço já não é mais o que era de manhã. Exato. Não é verdade? É muito dinâmico. E aí vem as empresas precisam se adaptar. Isso. Né? Vem a adaptação das empresas com as tendências e mudanças no mercado que acontecem constantemente. Perfeito. E aí, o que vem aí? A gestão financeira. Né? Quando a gente fala em gestão financeira, nós estamos falando, se ela vai bem, é sucesso. Se ela vai mal, não é insucesso. Então nós podemos misturar isso. Né? Esse ajuste que as empresas vão ter que fazer, essa adaptação na gestão financeira, acompanhando a tendência e mudança de mercado. Exato. Para a gente conseguir medir o sucesso de uma empresa, não é necessariamente a gente olhar só a questão da lucratividade. Pode ser que a empresa esteja num momento de muito investimento e na última linha, depois de ter feito o investimento, a empresa não tenha lucro. Então, pode ser que isso seja, clinicamente olhando, analiticamente, de uma forma analítica, na verdade, não deu lucro, mas porque investiu. Está investindo. Então, no resultado operacional, eu tive lucro, entrou na linha de investimento, eu tirei dinheiro e eu investi. Então, pode não ter dado lucro em espécie, né? Perfeito. Só que às vezes, Marquinhos, o investimento é imobilizado, é alguma ação, alguma operação, que consequentemente, sendo feita de uma forma inteligente, ele vai trazer esse retorno lá na frente. Mas a mudança de mercado e tudo mais, eu falo para as pessoas nas empresas que a gente mentora, até nas reuniões que a gente faz, é nunca criar uma gestão engessada, porque você está sempre disposto, de uma forma rápida, a mudar de direção se for preciso. Então, o modelo de negócio ele tem que ser dinâmico. Que aí, por exemplo, vamos dar um exemplo que foi um momento terrível para todo mundo, que é a pandemia. Muitas empresas tiveram que do dia para a noite se adaptar no digital. E empresas que já tinham essa mentalidade antes, elas se adaptaram mais rápido. Porque o modelo de gestão não é engessado. Virou uma oportunidade, né? Exatamente. Esse é o ponto. Vira uma oportunidade. Tá no monitor aí, veio dessa oportunidade. O motivo. A Motir veio da pandemia. Veio de uma, né? Você conhece essa startup?
o Lucas comentou um pouco para mim, Dá uma olhada. preciso até conhecer Show, hein? Show. mais a fundo, porque gostei muito da ideia. Então é isso, Marquinhos. Se o modelo de negócio for muito engessado, a tomada de decisão é muito lenta. O que você chama de uma gestão engessada? Uma gestão que passa por muitas decisões, por muito conselho e por muitas cabeças pensando ali na execução, se vai ou se não vai. E às vezes E ninguém define nada. ninguém define e toma-se muito tempo. Então perde-se, na verdade, muito tempo numa decisão, que às vezes tem que ser rápida, né? É. Porque a mudança de direção, ela é natural, ela acontece. Em startup a gente fala pivotar, né? Então você muda o foco, muda a direção. Em empresas elas não podem ser com uma gestão engessada, ela tem que ser uma gestão talvez até flexível para ver oportunidades e a tomada de decisão tem que ser muito rápida. Gerenciar o fluxo de caixa. Isso, com esse gerenciamento, e vem aí junto a redução do custo, que entra nesse gerenciamento, né? A redução de custo. Isso, vamos dizer, é o que valida o sucesso da empresa, tanto financeiro quanto dos outros lados, no andar da carruagem, vamos dizer assim. Ajuda muito, Marquinhos. Eu falo que custo é igual unha, você tem que estar sempre cortando. Então, olhar minha linha, todas as linhas da DRE, ver custos ali que talvez estão invisíveis e falar assim, por exemplo, tem muita empresa que paga sistema e não utiliza o sistema totalmente. Tem muita empresa que paga talvez software, alguma ferramenta que não está utilizando. Às vezes não utiliza porque não sabe, falta treinamento, conhecimento, ou de fato está muito ocioso. Então olhar para a questão do custo é realmente cortar o que for preciso, literalmente. Sem dó. E tem uma diferença, Marquinhos. Às vezes a pessoa fala, ao invés de cortar custo, eu vou aumentar R$1 no meu preço de venda. Olha só que interessante essa conta. Se a sua margem for 20%, se você aumentar R$1 no seu preço de venda, você não está aumentando R$1, você está aumentando 20 centavos. Se você corta R$1, é R$1 a mais no teu caixa. Então essa que é a diferença. Às vezes eu tenho 20%. Ao invés de encarecer o teu produto, você tá, na verdade, você não está ganhando aquilo que você imagina. Então, se a minha margem é 20% de margem, se eu aumento R$1, eu não estou aumentando R$1 a mais, eu estou aumentando 20 centavos só, porque a minha margem é 20%. Porém, se eu reduzo R$1 se você cortar um custo, você tem um dinheiro a mais. Você não está mexendo no teu preço. Exato. Né? E inflacionar a coisa, vamos dizer assim. Teoricamente, sim. Então, essa diferença da redução de custo é exatamente isso. O custo, de fato, reduzido de uma forma estratégica e inteligente, é R$1 a mais dentro do seu caixa. Muito bem. Às vezes não é nem quanto você ganha, é quanto você gasta. Exatamente. É a forma como gasta. Então, reduzir, né? Às vezes você não precisa aumentar a sua receita, precisa reduzir teu custo. Exato. Quando a primeira vez, pegando esse gancho, Lucas, primeira vez, Marquinhos, que eu tive uma conta gorda no CNPJ, que nossa, esse dinheiro, porque eu não tinha, né? Eu nunca. Falei, não, peraí. Um dinheiro que você nunca teve. Vamos eliminar esse pensamento aqui. O que é meu prolabore, isso aqui é da empresa. Então, assim, já entender essa mente. Só de curiosidade, o que você queria pensou em fazer com esse dinheiro? Marquinhos, eu pensei em comprar um videogame. Acredito, porque na época eu queria muito, quando eu era criança, e não tinha condição, porém, de ter um videogame mais barato. Eu queria comprar um videogame, que eu não tinha mais depois. Eu falei, não. Eu pensei que queria trocar o carro. Não. Eu vou trocar o carro. Eu nunca fui muito disso, sabe, Marquinhos? Essa foi boa. Mas eu queria de fato um videogame, acredita? Mas eu não comprei. Hoje eu tenho um videogame que eu queria. Mas na época não. Eu falei, não, eu vou esperar o tempo certo. Que depois, né, as coisas se encaixem melhor antes do que fizer um videogame. Vamos lá. Educação empresarial. O que é exatamente, o que abrange? O que entra nessa educação empresarial? E a outra pergunta é, se tudo isso que nós falamos está dentro da educação empresarial? Tudo se resume, Marquinhos, a parte de educação empreendedora empresarial. Porque o empresário é um eterno aprendiz. Então, quanto mais eu paro para aprender, mais eu cresço. Aí tem outro ponto. Empresário que não para aprender, para de crescer. Tem isso também. A educação, ela envolve tudo. É aprender a mexer com dinheiro, lidar com dinheiro. Como você disse, dinheiro não aceita desaforo. É aprender a contratar melhor. É aprender a formar uma cultura, formar um time forte. Alinhar preço, porque isso também passa por conhecimento. Definir meta, estratégia e várias outras coisas. Analisar a parte contábil. O empresário, ele precisa ter conhecimento na parte tributária. É lei no Brasil, todo empresário teria que saber. Então, tudo isso resume a conhecimento. Existem formas de buscar conhecimento.
Existem muitas mentorias que às vezes focam em 2, 3 assuntos. Existem mentorias que focam numa gestão como um todo, né? O nosso foco hoje na parte de educação é na mentoria, na educação como um todo, na gestão. Então é falar de marketing, vendas, finanças, precificação, pessoas, cultura, contratação, formação de time, liderança e mentalidade. Então esse ponto envolve tudo. Por quê? Eu aprendi isso tudo na marra. Eu falei, como eu aprendi e fui professor na faculdade que eu me formei, eu gostei muito de aula, eu preciso ir em São João da Boa Vista, em administração. Eu preciso criar um método de ensino para empresário agora, não só para estudante, para aluno. Foi aí que na época eu comecei a desenvolver isso, há 4 anos atrás, e a gente já tem esse método pronto que a gente aplica. Então tudo resume é conhecimento, é educação, Marquinhos. Como é que funciona esse braço teu educacional, assim? Você tem uma trilha a ser seguida, você tem encontros pontuais, como é que funciona? Enfim, também como é que as pessoas podem ser parte dele? Legal. Tenho hoje lá dois programas de educação, Lucas, dentro da 11-7, que é a 11-7 Educação, que a gente faz algumas imersões, inclusive sábado agora tem uma, a gente lançou na semana passada, vai ser um mapa da gestão, eu criei um guia prático para ajustar a rota empresarial. E a gente faz depois as mentorias dentro da 11-7 Legacy, que é o mastermind nosso. Então dentro do ano a gente tem uns encontros já programados com todos os clientes. Quem é cliente entra no 11-7 Legacy. Quem não é cliente ou cliente quer participar no 11-7 Educação nas imersões. Funciona de uma forma didática e prática. Então, por exemplo, sábado agora nós teremos um encontro lá no escritório. São encontros com pessoas reduzidas, né, números reduzidos, para ter mais qualidade. E eu foco em gestão como um todo. Só que cada assunto, cada encontro, ele trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, esse de sábado agora nós vamos falar sobre gestão. Eu criei lá um caminho de fato para geração de receita, lucro, essas coisas, marketing. Na parte da 11-7 Legacy, a gente trabalha mais a questão do legado, que eu trago a história do Ayrton Senna de legado, associo isso com gestão empresarial e associo dentro das etapas de título mundial, de frase dele, a parte do legado do empresário. Eu falo que quando eu morrer, eu não quero deixar uma empresa, eu quero deixar um legado. Então é a diferença. A 11-7 Educação, nesses encontros mais rápidos, mais imersivos, a gente fala de assuntos realmente de gestão. Na 11-7 Legacy, a gente trabalha o legado com as pessoas, né? E nas redes sociais a gente sempre está postando, né, no meu perfil pessoal da 11-7, os encontros que a gente faz e tem. Mas aí a pessoa não precisa necessariamente ser cliente da 11-7. Não. Só na 11-7 Legacy que é exclusivo para cliente. Mas na 11-7 Educação, a pessoa tiver interesse, é só fazer a sua aplicação e poder participar conosco. Legal. Muito bom. Eu vi outro dia até, inclusive, você que me mandou um podcast, eu não sei, que tava o pai do Neymar. Quem que era? Era o JJ. JJ é muito bom. Eu tava viajando, eu tava de ônibus e fui ouvindo. Bom, é bom. E você assistiu todo aquele podcast do pai do Neymarzão? Você viu esse podcast? Eu assisti um trecho dele, não assisti com nunca. Eu achei muito legal quando ele falou, ó, tava tudo uma maravilha, muito dinheiro, o Neymar pai falando. Aí me arrumaram um gestor financeiro. Não foi, Lucas? Aí foi Não me recordo. E trocando em miúdos, foi aquela brigaiada, né? Aquela dor para todo lado, porque o cara foi só cortando ele, só tesourando ele. Aí ele falou, poxa vida, eu vou ter que pagar um absurdo para esse cara, para o cara ficar metendo o bico nas coisas que eu venho fazendo desde de tantos anos. Aí depois que ele foi entendendo a história, que aí ele muito legal. O caso do Neymar lá, Neymar é uma empresa, né? Uma marca muito forte. Que nessa época foi criado essa empresa. Exato. E teoricamente já tinha assim, um bom resultado, né? E mesmo assim, leva-se tempo para conseguir de fato organizar tudo, com certeza criar um hold e tudo mais. Sim. Mas é um detalhe curioso, o Marquinhos, por conta disso mesmo. É sempre importante ter um olhar de fora. É o que eu falo para as pessoas assim, se pelo menos você tiver condição de pagar uma pessoa para dar pitaco, investe. Porque é um olhar de fora, um olhar mais estratégico, um olhar diferenciado, que vai conseguir te ajustar de algum momento. Aí chega o ponto. Quanto tempo? Depende muito. Por exemplo, a gente tem casos de empresa que ficou financeiramente saudável com um período de 3 anos, com um período de 1, período de 6, período de 2, depende muito. É muito relativo, né? Não é uma regra para todo mundo.
Mas esse ponto a gente está até acostumado. A gente já recebeu, assim, brincadeiras à parte, lógico que não ameaça. Falou assim, eu vou te matar, você não vai ficar mais aqui. Mas é natural isso acontecer. Mas é bom. Mas eu achei muito engraçado ele falar, rapaz, eu tinha que pagar um cara, e muito caro, pro cara ficar metendo o bico na minha empresa, me atrapalhando. Então acho que cortou. Ele arrancava dinheiro de todo lado, deu vontade de ir lá e pegava, tinha muito. Mas hoje o patrimônio que eles construíram, com certeza, através. Outro não, hoje é outro. Hoje E referência, né? Um baita estúdio caso, inclusive. Muito bom. Muito bem. Toma uma água aí que eu vou aproveitar, vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Eu vou começar falando hoje da Motiro, né? Essa startup que é o caminho profissional, o seu futuro profissional. Você quer aprender a programar ou tem alguém que queira aprender a programar, você acessa lá www.motiro.app. Você vai conhecer tudo de como aprender a programar desde o início. Então, até está lá, ó. É de graça, é muito fácil e é muito divertido. Anota aí, www.motiro.app. Tá? Eu quero aproveitar e falar também da mineração. Vamos falar da Viridis e lembrar que a mineração ela está muito mais no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Né? A gente vê por aí e tem muitos mitos ainda com relação à mineração. Né? Só que a mineração de hoje ela está mais moderna. Né? A mineração de hoje ela evoluiu muito mais. A mineração de hoje investe em tecnologia, em planejamento, em recuperação ambiental. Né? Hoje, o maior desafio do setor de mineração é produzir com responsabilidade, com transparência e, principalmente, sempre em diálogo com a comunidade, né? Sempre em diálogo com a sociedade onde estão atuando, né? Onde estão minerando, vamos dizer assim. Então, para você saber mais de como a mineração pode evoluir junto com a sociedade, junto com a comunidade, é só acessar o site da Viridis Mineração. Anota aí, viridismineração.com.br. Você vai saber tudo sobre a mineração atual, a mineração com responsabilidade, a mineração moderna. Ok? O delicioso Café Caldense. Para você encontrar Café Caldense, Monte Fé, o Especial Gourmet, você vai no mercado municipal, na entrada principal, você já tem ali a terceira loja do lado esquerdo, é o box 17. Não tem erro, entrou, você já vê à sua esquerda o box 17, onde você vai encontrar pão de queijo Xodó de Minas, é uma delícia. Se não encontrar lá, você vai encontrar no supermercado, na padaria, na mercearia, tá? Você encontra por aí. Inclusive na Casa do Açaí, aqui na Junqueiras, pertinho da Câmara Municipal, Junqueiras 484, você encontra lá Café Caldense, o pão de queijo Xodó de Minas, o Especial Gourmet, você encontra Monte de Fé, né? E no seu supermercado. Chegou lá, não encontrou, reclama com o seu gerente, peça para que tenha esse produto aí, você vai tomar o melhor café e vai comer o melhor pão de queijo do Brasil. Combinado? Deu vontade. Né? Pão de queijo é bom. É bom. É bom. Esse pão de queijo, não, mas esse pão de queijo não é bom. Conversa é fiada. Esse é pão de queijo do bom mesmo. Bom, vamos falar de valor de empresa. Né? Tá com a empresa tudo certinho, ajeitou. Como é que define o valor de uma empresa? Quanto custa uma empresa? É um assunto, né, delicado, Marquinhos, e bom ao mesmo tempo. Eu digo que, na verdade, não é nem delicado, é até curioso. Em muitos casos, eu chego pro cliente, ou enfim, pra pessoa, para quanto vale o teu negócio? Eu não tenho nem noção. Não, mas você tem que saber quanto vale o teu negócio. Então, existem muitas métricas de se achar um valuation de um negócio. A mais usada é fluxo de caixa descontado. Então, a gente faz... Esse é fluxo de caixa descontado? Você faz como se fosse o futuro. Você traz a valor presente. Aham. Então, eu quero projetar daqui 2 anos, eu trago o valor presente. Então, a gente fala fluxo de caixa descontado. A gente acha o EBITDA, né? Ou alguns mais técnicos falam EBITDA. Mas no português mais didático, a gente fala o EBITDA. A gente acha o EBITDA e dali a gente consegue fazer a projeção, né? O cálculo para ver quanto que esse negócio vale. Consequentemente, existem algumas diferenças para conseguir achar. Então, por exemplo, tem muito negócio que às vezes, na hora que vai fazer o cálculo do valor dessa empresa, vamos imaginar assim, o seu prolabore combinado é 5 mil, mas você tira 20.
Então, esses 15 que excedem teriam que entrar em distribuição de lucro, que não entraria no resultado operacional, né? Que a empresa passa a distribuir lucro. Então, existe uma forma correta de você conseguir organizar essas informações para que, consequentemente, ela traga um valor, né? A empresa tenha esse valor encontrado, achado. E, geralmente, é vezes 4, vezes 5, vezes 6 o EBITDA. Então, pega-se o valor e faz essa operação, ou até vezes 10 e assim por diante, dependendo do fluxo do tamanho, na verdade, da empresa. Para achar o valor de mercado não é tão complicado. Dependendo da operação da empresa, ela é mais distante de fazer. Mais distante que eu digo que leva-se mais tempo. Mas no dia a dia, estando alinhado, tendo as informações da DRE centralizadas, as informações todas corretas, centro de custo, dividido receita, todas as despesas ali alinhadas, você passa a construir esses resultados de uma forma diária, para você chegar a 6 meses, 1 ano, 2 anos que seja, você ter um histórico para conseguir concluir. Em casos, Marquinho, tem empresa que não dá para fazer retroativo, para ver uma base, por exemplo, porque é muito bagunçado. Então, perde-se muito tempo em tentar fazer retroativo. Então, tem que fazer daqui para frente, organizar a casa e fazer daqui para frente. O valor de mercado tem muitas surpresas, né? Às vezes a pessoa acha que a empresa vale X e na verdade não vale, porque às vezes tem algum custo ali, alguma dívida, alguma coisa nesse sentido. Mas é Às possível. vezes tem trabalhista, passivo trabalhista, as coisas, né? E depois disso, né, vem fazendo as deduções, né? A gente participou de um M&A, uma vez eu participei de uma venda de uma parte de uma empresa, eu ajudei a fazer o valuation, tudo com a equipe, né? Que a gente estava junto. E a empresa, vou falar um valor aleatório, eu vale 30 milhões. E foi ver depois no pé da letra, foi pago ali em torno de 22, 25 milhões. Porque teve algumas deduções, né? Sim, é um parte. Às vezes tem dívida de imposto, dívida trabalhista. Aí você faz como se fosse uma auditoria, né? Uma auditoria. Aí você vai encontrando ali, então às vezes alguns valores vão sendo abatidos, né? Mas é encontrar o resultado da operação dessa empresa, o EBITDA, e fazer os cálculos, né, que cabem dentro da operação principal. Aí acha-se o valor de mercado. É muito bom saber o valor de mercado de uma empresa, porque às vezes, dependendo de uma conversa, você está ali, pode pintar a ideia de um investidor querer saber seus números, para poder pintar uma parceria de investimento. Ou necessariamente, Marquinhos, para ter na mente mesmo quanto que o negócio vale. E quanto que eu quero que esse negócio também tenha de valor em um determinado Até para você fazer um retroativo aí, dar uma olhadinha no retrovisor aí e ver de quando você começou essa empresa, Exato. né, o que você trabalhou e como a tua empresa está hoje. Quanto ela valia lá, Exato. né? E quanto ela vale hoje. Muitas empresas é mais assim, a ideia, né? Lógico, toda a ideia não é negócio, precisa materializar. Mas a partir do momento que essa ideia cria maturidade, cria escala, obviamente que essa empresa tende a valer mais. Aí entra os números, que os números não vão mentir. Aí tá tudo alinhado, tá tudo correto, a gente tem clareza da informação, então a gente consegue chegar num valor de mercado bem mais atrativo, bem mais aceito. Os processos estão bem estabelecidos, está tudo funcionando. Exato. O processo vale muito, né? Conta muito, como que a operação funciona, e trabalhar essa parte mesmo estrutural do negócio, né? Enfim, tudo isso como se fosse um bolo, né? Uma receita. Os ingredientes eles vão construindo. Então, para que eu tenha um valuation legal, eu preciso ter um histórico bom, alinhado, para que eu consiga fazer essas análises e fazer projeções futuras. Tem um ponto, Marquinhos, só para concluir, sim, eu falo muito para as pessoas não fazer muita projeção longa, de 5, 6, 10 anos. É bom, lógico, ter essa imaginação, só que são valores muito imaginários, né? Então a gente tem que trabalhar mais próximo da realidade. 1, 2 anos ali, 3 no máximo, ou até 5, dependendo do volume de operação. Aí em 10 anos eu quero gerar tantos milhões. Tudo bem, só que quando você não tem talvez uma maturidade maior, você não consegue jogar tanto lá na frente. Então vou dar um exemplo. G4 Educação, que é uma empresa que tem um valuation hoje muito bom, acelerador empresarial, que é na casa dos bilhões, é 1 bi na verdade. Eles já conseguem fazer projeções mais longas, porque eles têm muita estrutura para isso. Eles já conseguem fazer essas projeções mais distantes, né? Mas será que alguns valuations de empresas, assim, às vezes eles não são inflados? Tipo assim, que se você for para comprar mesmo, para valer... Eu falo até no caso de startup hoje em dia, porque às vezes o valuation tá muito ligado ao investimento que foi feito. Sim. Né? A gente fala muito da bolha da IA agora que tá para estourar, porque
são investimentos de trilhões e o retorno é de 20 bilhões, entendeu? Tipo, uma hora essa conta vai chegar. E eu acho que no contexto de startup tem muito disso, porque às vezes eu tenho esse valor aí de valuation, mas esse valor é dinheiro que foi investido e alguém vai querer recuperar. Tem muito, viu, Lucas? Tem sim. A gente já pegou, inclusive, caso de uma startup que tinha um valuation legal, mas por conta mesmo dos investimentos, né? Que faz parte do jogo, né? Lógico. Mas, consequentemente, se você investe numa empresa, você vai lógico que tem um risco. Não é garantir que você vai receber, mas hoje tem as pessoas que são bem estratégias de investimento, né? Então, quanto mais aporte se você receber, isso te ajuda a sua gordura, né? Que eu vou dizer, vai inflando. E lá na frente o valuation ela aumenta. Mas tem sempre a divisão, né? Mas empresas com mais robustez conseguem ter essa imaginação numérica, vou dizer assim, de metas mais distantes, mais longas, de longo prazo, mais palpáveis, né? Porque já tem toda uma estruturação, um processo bem claro, metas, financeiro, time, comercial, um marketing, putz, muito bom. Então isso tudo ajuda. Mas empresas menores é trabalhar ali em períodos menores, né? Para ficar mais próximo realmente de chegar para chegar em tudo isso daí vai depender de gestão financeira, de marketing, tudo ajustado, tudo, quer dizer, consequentemente uma equipe bem alinhada, né? Sim. Profissionais alinhados. A empresa é pessoas, né? Formada por gente. Tem um framework que a gente usa para contratar pessoas e formar time, que é o TICES. Então, treinável, inteligente, curiosa, ética e sucesso anterior. Então, a gente forma o time em cima disso. Hoje, na 11-7 é formado em cima disso. Como é que é? TICES, treinável, inteligente, curiosa, ética e sucesso anterior. Treinável. Então, o que é uma pessoa treinável? Na hora da entrevista, se brilhou o olho, se tem uma desenvoltura e se mostra que quer realmente estar ali para ganhar dinheiro. Esses dias eu entrevistei um menino e ele falou assim, eu quero ganhar dinheiro de forma honesta. É uma pessoa treinável para você conseguir fazer com que essa pessoa ganhe dinheiro junto com a gente. Ou seja, uma pessoa sem vício, né? Exato. Então, treinável, inteligente, uma pessoa, desculpa o termo, burra ou mais inteligente. Não é isso. É inteligente para saber exatamente. No ponto que, legal, fui contratado, como é que essa empresa funciona? Como é que eu posso agregar valor aqui dentro? Como é que eu posso me desenvolver aqui dentro? Então, treinável e inteligente. A curiosa entra nesse ponto. Então, tem muitas perguntas que as pessoas fazem que são perguntas fúteis, imbecis. É fazer a pergunta certa, é estar no momento certo, é estar alinhado, é querer participar de uma reunião. Isso é curiosidade. A curiosa era outro item. É outro item. Tá, desculpa. Não, capaz. Então, a gente tem treinável, inteligente e curiosa. Ética. Ética não é um fator determinante. Mas na hora da entrevista, da contratação, você consegue. A pessoa está falando mal do antigo trabalho, já não é ético. Pode ter acontecido o que aconteceu na empresa, eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, se eu ligar para o teu antigo gestor agora, o que ele vai falar de você? É isso. E um outro detalhe, olha, eu estou precisando de trabalhar. Pronto. Então, a ética é crucial, né? Só que não é fator determinante. E sucesso anterior. O que você fez de bom no passado? Wellington, nunca trabalhei. Então, o que você fez de bom na escola? Fez projeto social? Como é que foi o teu sucesso anterior? Então, você junta essas métricas, né? Um framework que a gente ensina isso em mentoria, mas que ajuda na contratação, na formação de time. Isso, bom, o que eu entendi aqui, ele não está querendo dizer que esse entrevistado tem que estar dentro de tudo isso daí, né? Perfeito. Ele está querendo dizer que ele tem que ter pelo menos algo daí. E identificar o perfil que a empresa busca, né? Exatamente. Às vezes eu quero uma pessoa que seja extremamente curiosa, por exemplo, uma agência de marketing. Pô, a pessoa tem que estar ali antenada, mastigando tudo que é de inovação. Então, tem que identificar esse perfil. Uhum. Né? Então, para nós ali, o que eu busco muito? Proatividade. Então, como que seria a proatividade? No anseio de que eu quero ganhar dinheiro de forma... Trabalhar aqui olhando lá. Exato. Eu quero ganhar dinheiro de forma honesta. Como nós vamos fazer esse negócio acontecer? Envolve muito disso, do perfil, né? E a gente sabe que, assim, muitas vezes as pessoas... Isso é uma máxima para quase todas as empresas. Elas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pela divergência na cultura. Né? E como é que você... como é que fala? Verifica se essa pessoa, né, tá alinhada à sua cultura, aonde você almeja chegar, como é que você faz essa... Porque
Porque eu percebo que tá dentro desses 5 itens aí, né? Mas como que você... Tem uma frase que o pessoal usa muito. Contrate, caráter e treinabilidades. Eu acho que é isso. Não tem como contratar caráter. Você vai conhecer a pessoa no dia a dia. Então eu preciso contratar o que primeiro? Habilidade. Só se de fato eu conhecer a pessoa que fez alguma coisa, eu não vou contratar. Uma pessoa roubou tal empresa. Já era, não tem vez comigo. Então, aí cai naquele negócio, né? Investe e depois confie. Exato. Não vou confiar para depois investir. Exato. Só que no dia a dia pode ser que a empresa não é para a pessoa ou a pessoa não é para a empresa. Então por isso que tem o tempo de time, de experiência. Agora com relação à cultura, Lucas, é muito relativo. A cultura, ela é exatamente aquilo que acontece quando o dono não está na empresa. Só que parte do dono alinhar processo, descrição de cargo, formatação. Então, por exemplo, como que funciona o onboarding? Como é que é a apresentação? Como é que é a explicação? Isso tudo é cultura. Então, o que que você aceita e principalmente o que que você não aceita dentro do teu negócio. Então, hoje lá nós trabalhamos com pontualidade. Cobro muito isso. Pontualidade é um ponto nosso de cultura. Então, eu não gosto que ninguém me espere e não gosto de esperar ninguém. É pontualidade. Porque faz parte, tá alinhado, é transparência e tudo mais. A cultura em cima disso diz muito com relação à equipe. Só que se a equipe ela tem um posicionamento talvez ruim, é a cultura que é fraca. Aí precisa fazer esse ajuste. Só que dificilmente você consegue reajustar uma pessoa que já está mal acomodada. Aí, infelizmente, é troca. Quando a cultura já tá, né? E hoje como é que você faz essa gestão da sua cultura? Assim, você, obviamente, deve ser o exemplo, né? É muito mais... Quero sim. É muito mais o que eu faço do que eu falo, né? Exato. E como é que você faz enfim, esse acompanhamento? Ou como é que você define a sua cultura e como é que você coloca ela em prática no dia a dia? Além do seu exemplo. O dono é o espelho, né? Então, se eu quero que o negócio funcione, eu tenho que ser o espelho para a galera. Então, eu chego mais cedo. De outro que às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu chego um pouco depois do horário, mas eu chego mais cedo. Sou geralmente o primeiro a chegar e o último a sair. Então, no meu ponto é isso. Eu gosto de trabalhar dessa forma. A questão de transparência, de respeito, de comunicação interna. Tem um ponto que é a comunicação dentro da empresa. Então, você é cliente nosso, não posso dar uma resposta vaga para você. Não posso responder com sim ou com não. Eu tenho que responder, Marquinho, vírgula, não sei o que, pontuação, resposta rápida e comunicação. Então, tudo isso resume o que o Wellington quer para 11.7. Objetividade. Exatamente. O que as pessoas... Não é copiar, não é isso. Mas ter realmente como exemplo. Inspirar, né? Exato. Esse é o ponto, Lucas. Porque a ideia da criação do grupo, como a gente comentou no começo, é exatamente poder dividir fatias do bolo. Porque hoje nós temos 10 empresas. E eu quero que pessoas que estejam comigo virem sócias. Sim. Merecimento. Só que entra na cultura, entra no alinhamento, entra no processo mesmo de desempenho, resultado, ajudas, no sentido assim, nós trabalhamos junto. Por exemplo, eu estou ocioso. Lucas, Marquinhos, precisa de alguma ajuda? O que eu posso fazer? Isso tudo vai pesando na balança. Então, cultura é exatamente isso. Tem empresas que são diferentes, vamos imaginar. Chega lá no G4, por exemplo, nunca fui. Mas o pessoal começa a tocar buzina, gritar. Isso é cultura deles. Ali a gente nem pode fazer isso, senão a gente é expulso do prédio. Porque é um espaço ali diferente. Mas tudo resume ao quê? O que o dono pensa? Onde que essa empresa quer chegar mediante a cabeça de quem está fazendo esse negócio? São quantas pessoas hoje na empresa? Nós estamos em 8 ou 9. Todos debaixo da tua asa ali, do teu guarda-chuva, vamos dizer assim. O Luiz me ajuda muito. O Luiz me ajuda demais. Então a gente consegue organizar, liderar essa galera lá. Mas só para concluir, Marquinhos, desculpa. Mas o pessoal tem uma certa liberdade ali de trazer ideia, de fazer. Isso também faz parte da nossa cultura. Pensamento de dono. Participativo. Exatamente. Essa ascensão de dono, né? Sentimento de dono, pensamento de dono, isso faz parte da nossa cultura. O pessoal hoje fala muito da geração Z. Fala rapidinho, eu sei que teu tempo é curto. Olha, existe umas dorzinhos aí, né? existe muita. A galera da geração Z. Eu ia falar porque assim, eu falo de mim, né? Porque às vezes eu acho que é muito difícil liderar essa... Mas eu vi uma coisa que me fez refletir e, de fato,
que é o choque mesmo de cultura, só que assim, apesar da gente ter lá as diferenças, por exemplo, eu com meu pai é um baby boomer, depois teve a X, eu sou um millennial, né? Essas pessoas, apesar de ser de gerações diferentes, Você é meu amigo? a sua é baby boomer, Baby boom. Olha só. né? Então, Olha o que me aparece aqui. mas assim, apesar de ser diferente, almejavam coisas similares, assim que eu posso dizer, aquele negócio de você construir carreira e tal. E a geração Z agora, e que principalmente agora a Alpha, né, essas que mais novas, que ainda não tá no mercado de trabalho Alpha, né, mas logo logo tá, que elas veem o mercado de trabalho, elas veem muito mais como, como é que fala? É, um propósito de vida, alguma coisa, mais a experiência, né? Por isso que talvez não almeja ficar tantos anos numa empresa ou atingir um cargo de liderança, né? Que é muito mais ambição, né? Exato. Não sei se falta ambição, mas é uma maneira diferente de ver. E eu sinto muita dificuldade em lidar com essa geração, assim, sabe? Né? Eu acho que tudo é adaptação. A gente tá, né, nessa galera da geração Z, essa geração aí que eu nem sei o nome, mas que vai começar, como é que é? Alpha. Alpha. Essa Nem eu vou lá, é de 2010 pra cá, na verdade, né? eu sou Já tá com 16 anos esse ano, já tá entrando no mercado de trabalho. Aí tá entrando no ano que vem, esse ano até. Eu acho que é adaptação, Eu Marquinhos. acho que a geração é mais criação, né? Também. Eu acho que eu sou de 91, nem sei que geração que eu sou. Você é millennial também. Milênio. Eu sei, fala ainda bem, brincadeiras à parte, mas assim, eu acho que é adaptação. A gente tem que estar disposto a estar no meio, né? Lógico, aprender com essa galera também. O que essa galera tem de bom para ensinar? Ao mesmo tempo que eles também têm que aprender com quem já tá no caminho. É que você para pra pensar. Mas existe um confronto muito grande aí, muito grande. Não é fácil. Mas olha a visão de mundo que eles têm. Essas pessoas nasceram, elas já viram o mundo digital. A gente viu a mudança, a gente entende do que era, para onde está indo e tudo mais. E essa galera, para eles, a internet, Muito rápido, né? tem tudo, entendeu? Esse imediatismo, tudo isso para eles é natural. Tem coisa que nós fizemos, até você, eu sou mais velho que vocês, o pai do Lucas, né, que ele nem sabe o que é, bicho. O cara não sabe o que é. Usar um orelhão. O cara ri. Nossa. Cara, no orelhão. Ficha, você tem que falar rapidão, porque a ficha Não, porque o pessoal nunca vai saber o que é isso. Não vai saber, entendeu? A gente depois pegou a fase, eu lembro? Não sei se você tinha esse de falar os 3 segundos. E a gente vê também, principalmente no comércio, a dificuldade de contratação. O pessoal não quer trabalhar sábado, não quer trabalhar domingo, não quer isso. Eu acho que entra também num ponto, a gente fala da adaptação. A geração Z, lógico, tá aí, a galera tá, enfim, tá vindo. Eu não tenho tanta dificuldade, confesso, não tenho. Porém, a gente tem que pôr regra. Eu não quero. Então tá bom, a empresa funciona assim, não tá bom pra você. É braço, A empresa funciona assim. Então, a partir do momento que você estiver aqui dentro, é assim que tem que funcionar. Então, um dos pontos também que as pessoas pecam, às vezes culpa a galera da geração Z, mas também não implementa a regra, ou não sabe implementar. Então, a nossa empresa funciona assim, essa é a sala, essas são as regras. Não quero, então tchau. Então, é assim. Tem um alinhamento de expectativa e não faz acontecer. É isso. Então, eu acho que tudo é a minha expectativa. Eu espero de você isso. Se você não entregar, a gente conversa e se acerta. É isso, feedback, lógico que é importante. Porém, que é sim desafiador, não vou dizer, porque existem, tanto é desafiador para nós como é desafiador para eles. Então, tem que estar no meio termo, né? Eu trabalhei desde sempre. Eu com 7 anos eu ganhava minha primeira calça comprida, eu comprei com meu dinheiro. Dinheiro próprio. Com meu dinheiro. Isso é bom. Tá? Cria casca, né? Você cria casca e casca dura, né? E aí, você fica vendo que o cara hoje começa a trabalhar depois de 18, 20 qualquer coisa. Se o pai normalmente não faz isso, não bota o cara, filho, sai fora, vai procurar teu rumo, você não vai morar mais aqui, o cara fica lá com 40, né? Até. Sem contar que tem a geração do nem nem trabalho, nem estudo. Uma mulher leva a mulher pro Marenta de bairro, não é? Arruma uma mulher, ela vai mora junto e por aí vai. E aí a gente fica vendo a dificuldade de se tocar a vida nesse sentido hoje, né? Então eu comentei aqui da dificuldade de contratação de pessoas para trabalhar, e hoje nós vivemos, eu sempre fui porque eu falei que eu comecei a trabalhar desde muito cedo,
Porque eu sempre aprendi que dinheiro se ganha com trabalho, só, não tem outra maneira. Existem outras maneiras, mas a hora o cara se dá mal. Bem, partindo disso daí, hoje nós trabalhamos, eu sempre achei que o Brasil, o povo precisa trabalhar. Trabalho. Nós trabalhamos numa escala 6x1. Hoje fala-se em escala 4x2, é isso? 5x2, né? 5x2. Sim. Você como empresário, gestor, estrategista, né? Vamos lá. Como é que você vê isso? Eu acho que hoje nós trabalhamos segunda a sexta, então eu tô nessa de 5x2. Eu já trabalhei de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Eu já trabalhei. Eu trabalhei de carnaval levando bebida pro pessoal. Isso. Eu ligava meia-noite, tá faltando cerveja aqui. Eu pegava o carro e ia lá levar. Trabalhar nunca é demais. Eu falo que tem que olhar os dois lados. É importante sim você ter um momento de descanso. Claro. Só que não é fácil você simplesmente falar, vamos trabalhar 5x2. E o custo para a empresa? Então tem que ter dos dois lados. Então a parte de imposto, que no Brasil é desumana, tem que ter uma redução. Se eles querem que as pessoas tenham mais tempo, então vamos também diminuir o lado da carga tributária para o empresário, que a gente consegue pagar melhor e automaticamente também dá mais liberdade. Pois é. É porque você imagina assim, por exemplo, o teu negócio permite trabalhar 5x2. Agora, como é que um restaurante faz, Esse que é o ponto. né? Não é que eu sou Como é que a farmácia faz? Como é que o hospital faz? Como é que... Eu também, eu colocar que eu não sou contra. Não sou contra. Pelo contrário, eu gosto, na verdade, do 4x2. É assim, ó, trabalha isso. Segunda, quinta e sexta já meio-dia. Não, mas você não é... Não. Aí não, né, louco? Você é o patrão, né? Não, quem não fez é desorganizado, né, velho? É que nem aquele cara, né? É meio-dia. Já vai parando, só que ele manda aqui. Cuidado Madeirite, cara. É. Eu tive o prazer de conhecer ele aqui em Poços bem rápido um dia. Cara. Tava aqui no Bigodeiro tomando uma. Ele? Ah, é? Uns 2 anos Vai, atrás. ô, Gustavo, até me fugiu aqui. Gustavo não, Wellington. Wellington, perdão. Não, Me fugiu aqui o que eu ia te falar. Bom, enfim, esse papo de... Porque eu sempre trabalhei muito de sábado, domingo, feriado, eu trabalho no rádio. Né? E o Lucas começou cedo também. O Lucas com 12 anos, 13 anos, mais ou menos por aí, já botei ele pra jambrar. Falei, negão, aqui não. Levava ele comigo e botava... Infantil, foi dessa, assim, sofria muito. Entendeu? Em casa parecido também. Não é? Eu agradeço muito. Levava para segurar a borda Silva. Isso eu falo, na época, talvez eu não via da maneira como eu vejo hoje, né? Assim, talvez eu ia porque eu gostava, principalmente porque eu já estava, não era qualquer trabalho, assim, né? Eu estava trabalhando em televisão, já estava aprendendo uma coisa que eu gostava. Mas às vezes enchia o saco e tal. Mas hoje eu vejo a importância de ter começado cedo, tanto pelas habilidades que eu adquiri, quanto pela responsabilidade, senso de responsabilidade, o senso de você ter o seu próprio dinheiro, de você trocar o seu tempo pelo dinheiro e dar mais valor assim ao dinheiro, né? Eu falo uma coisa, Marquinhos e Lucas, por experiência própria. Se você não quer trabalhar muito, então você não vai ser próspero. Já tem que colocar isso na cabeça, não vai cair do céu. Ou você é herdeiro, ou você vai jogar na Mega Sena e ficar rico. Se não, você vai ter que trabalhar para você ter seu sustento. E é trabalhar mesmo, não é trabalhar pouco. Existem fases. Se a pessoa não quer, o problema é da pessoa. Só que lá na frente não adianta reclamar. Eu, no começo, trabalhava de domingo a domingo sem parar nos 2 primeiros anos. Eu falo isso tranquilamente. Não tem problema nenhum e não me arrependo. Não me arrependo. No começo de 11/7. Comecei a trabalhar muito novo, com 7 para 8 anos. E até hoje, graças a Deus. Então, assim, não existe um caminho, a não ser que você seja herdeiro ou ganhe na Mega Sena, de você ter condições melhores, a não ser que seja trabalhando muito, se esforçando. Não existe milagre. Então, por isso que eu falo, eu não sou contra a questão, não sou. Só que tem que olhar os dois lados. Da mesma forma que, beleza, as pessoas sim têm que ter direito de descanso, com certeza. Só que também, que nem cargos em empresas que necessitam dessa escala, tem que ter um olhar para redução de impostos, de custos. E aí depois só que você estava trocando no país tal, sei lá, me vem a cabeça aqui, já trabalha com a escala 5x2, eu não sei quanto tempo, mas acontece... País, né? Então, vê a realidade do país e a coisa lá não aconteceu do dia para a noite. Exatamente. Isso aí já vem a cultura. Muito tempo, já vem Entendeu? preparando isso. Não é assim, vamos fazer... Que nem, por exemplo, hoje no Brasil, vamos pegar um contexto nesse cenário para a gente ser rápido.
Tem lugar que você não tem saneamento básico. E é um país rico, que se fosse bem administrado, não estou falando por conta de questão de governo atual, mas de todos, na verdade, nós seríamos país top 3 até primeiro mundo. Tem tudo aqui. É um país mal administrado. Só que são faladas coisas que as pessoas, a maioria, querem ouvir, que são fáceis, que na realidade não é essa. Isso, na verdade, gera mais desemprego, porque o custo aumenta muito. Não é simplesmente reduzir a carga horária e aí. E para compor essa carga horária, quem que vai ter que pagar a conta? É a pessoa, não é o empresário. O empresário vai jogar o valor mais caro. Então são itens de necessidade. Quem vai se ferrar é esse cara, é o trabalhador. É o cara, a população mais pobre. somos nós. É a população mais pobre que se ferra mais. Então esse papinho funciona assim, se for bem gerido, bem administrado. Coisa que atualmente eu vejo que não é. E tem um ponto aí que você falou, né, de trabalhar muito e tal. Eu também acredito que, assim, tem o ponto de trabalhar é muito, que é importante quando você está construindo e, né, enfim. Houve épocas para construir muitas das coisas hoje que foram 16 horas, às vezes muito mais do que isso num dia, sábado, de domingo a domingo e tudo mais. Mas tem o trabalhar certo também e trabalhar inteligente. Até que não seja necessário trabalhar tanto. Exato. Porque se fosse assim também, a pessoa que, se fosse só trabalhar, Solucionaria. e tem outra coisa, né? Eu entendi ao longo do tempo que trocaram a minha hora de, né, por dinheiro, por trabalho, eu não ia tão muito longe. Que entra na parte inteligente. E que entra a parte do empreender, né? Que o empreender, muitas vezes, você trabalha até com mais gosto quando é para você, Sim. né? Trabalha mais até, tal. Imagino que hoje, muitas vezes, seus funcionários não trabalham sábado e domingo, mas às vezes não. Você, muitas vezes, acaba, né? Não para. Então, Que dia que nós conversamos? Conversamos sábado e conversamos domingo. Sim. Para acertar isso aqui. Sim, é verdade. Eu não paro. Eu trabalho. Domingo a domingo. é. Por que, Lucas, que eu não paro? Mas você está construindo algo, né? Exato. E se a pessoa, assim, você vai ver esse episódio, se você não concorda, tá tudo bem. Às vezes você não quer fazer isso e tá tudo bem. Só que você não pode criticar quem tá fazendo. Claro. Da mesma forma que, beleza, a pessoa quer trabalhar de segunda e terça só, sei lá, segunda, terça e quarta, não vai ser meio que possível, mas se você quer, tenta. Tenta a sorte, né? Às vezes vai ter alguém que aceite. É isso. Então é muito relativo. E assim, eu nunca vi ninguém que construiu algo grandioso no conforto, sem investimento de muito tempo e trabalho, né? Eu costumo brincar com meus alunos que, desculpa o termo assim, mas são horas bunda, né? Quantas horas você está sentado com a bunda ali, focado e... Hoje também os caras são contratados. Nós tivemos aqui um episódio muito legal, que até se você não viu, assista esse episódio com o Dr. Carlos Camargo, que nós falamos de direitos e deveres nesse episódio. Foi um episódio muito bacana. Eu assisti. Quantas vezes a minha mãe me acordou de bruçar naquela mesinha de madeira, dormindo, pra mim ir pra cama, ou às vezes que ela não me acordou, eu acordei assustado, babado ali, porque eu tava passando a noite. Aí nós comentamos, inclusive, nesse episódio, que as pessoas hoje são contratadas na empresa, primeira coisa que elas querem saber é quais são os meus direitos. Exato. Aí esquece do dever que tem que cumprir. Ô, Wellington, pra gente, essa tributação nova, mas assim, rapidinho, fala dela pra nós. A reforma tributária? Reforma tributária. A reforma tributária é um ponto de atenção para todo dono de empresa, só que o dono e a dona precisam assumir a responsabilidade, não é jogar pro contador, pro consultor, enfim, pro parceiro. A lição, o dever de casa é do dono ou da dona. Ajustar a rota. Existem muitos pontos, Marquinhos, é um assunto muito denso, muito amplo, muito complexo, não é fácil de entender, união de impostos, enfim, tudo isso que vai acontecer. A dica que eu posso passar de uma forma bem objetiva é, primeiro ponto, organizar o financeiro. A primeira lição de casa, porque se o meu financeiro estiver desorganizado, consequentemente a minha contabilidade vai estar desorganizada, porque essas informações vão para a contabilidade. E a contabilidade não faz o trabalho interno, eles recebem as informações, então eles não conseguem fazer essa gestão interna. Então, essas informações internas estarem bem alinhadas, a minha precificação correta, entendendo como é que vai funcionar agora os impostos e tudo mais, para que o ano que vem, de fato, ela comece a valer 100%. Esse ano é ano de teste. Ano de teste, mas não é porque é teste que eu não tenho que me adequar. Então, ano de teste é adequação. Esse ano especial é um ano muito desafiador. Por quê? Muitos feriados, se eu não me engano, são 15 feriados que caem em dia útil. Copa do Mundo, eleição e a reforma tributária que entra, né? Nesse sentido.
E é um ano que eu falo que são 10 meses, não são 12. Então, a preparação tem que estar muito forte para que em setembro a empresa esteja 100% redonda para já estar definido o que vai fazer em 2027. Se eu vou sair do simples para o presumido para o lucro real e assim por diante. Então, é ano de adequação, é ano de olhar para dentro da operação, é ano de não fazer muitos investimentos, é fazer o mínimo possível e tomar decisão com base em dados. Aí vem a gestão financeira. A gestão financeira, Marquinhos, ela vai ser como se fosse um motor de estudo, o coração. Porque a empresa vende, ótimo, tem que vender. Só que não adianta eu vender e não cuidar bem do meu dinheiro. E, consequentemente, a minha parte contábil, fiscal, tributária está bem alinhada com essa parte financeira. Então, a organização é finanças organizadas, alinhar com o seu contador todas as informações que necessariamente precisam, analisar imposto, analisar margem, tudo que envolve, para que lá em setembro, eu falo setembro usando o mês como referência, esteja meio que pré-definido o que vai ser feito em 2027, quando de fato a reforma vai entrar em vigor. Isso que eu ia falar, agora é um ano experimental. Então, então em tese, aceita o jeitinho brasileiro ainda. né? Na tua visão, erros, né? Na tua visão, a reforma tributária, ela tem algum benefício? Ela é mais maléfica do que benéfica para o empresário e até para o consumidor, para o cidadão? Se o Brasil fosse um país bem administrado, tudo bem. Mas falar de Brasil é complicado, né? Não estou pegando no pé de partido A ou B, mas... Tá complicado. É que assim, Porque quem entrar, a gente tá de qualquer jeito, a gente tá no bico do urubu. esse que é o ponto. Então, por exemplo, quem toca o Brasil, quem gera emprego, é empresário, é empresa. Então, esse papo de você falar mal de empresário, de você falar mal de milionário, de bilionário, você desculpa o termo aqui, você é um idiota. Porque quem gera emprego é empresário. Então, essa classe empresária... E quem toca a empresa é o funcionário. É o funcionário. Junto. Então, assim, tem que ter o quê? Tem que ter um alinhamento. Eu acho que a carga tributária do Brasil é muito injusta, porque se a carga tributária fosse menor, a empresa poderia reinvestir, contratar melhor. Uma via. Então, eu acho assim, Marquinhos, se o Brasil fosse administrado melhor, consequentemente, a gente poderia ter os melhores resultados. Mas são fases, né? Só que eu falo que nada... A reforma tributária não foi pior do que o ano de 2015 e 2016, que na época, em 15 e 16, que teve o impeachment da Dilma, o PIB recuou 3,6%, e a pandemia, consequentemente, que foi a pior de todas. Né? Então, do dia para a noite, as empresas tiveram que fechar as portas e tudo mais. Então, já passamos por coisas piores. Eu acho que a reforma tributária é adequação. Tá, o governo exigiu, vamos adequar. Vamos organizar, vamos deixar as empresas mais profissionais. Por isso que a parte financeira e o conhecimento vai fazer cada vez mais sentido do empresário. O empresário que não parar para aprender vai parar de crescer. E existe um conflito dentro, para a gente fechar, existe um conflito dentro das empresas, assim, com relação a RH, financeiro, marketing, vendas. Outro dia eu ouvi não era um podcast, mas era uma entrevista aí que o cara falava que respeita o departamento de vendas. Você concorda com isso, que o departamento de vendas ele é a espinha dorsal, ele é a direção? Concordo e não concordo. Vendas é importante. Se a empresa não vende, ela não tem recurso. Então, vendas e financeiro tem que andar junto. Porque vamos imaginar o seguinte, Marquinhos. Eu vendo bem, mas eu não administro bem, não faz sentido eu vender bem, porque eu não estou administrando bem. Faz sentido porque eu vou manter minhas contas, óbvio. Mas a ideia é vender bem, administrar bem para ter recurso, para ter lucro. Eu tenho que vender e tenho que administrar bem. Então eu falo que vendas é coração fundamental junto com finanças. Os dois têm que andar muito junto, muito. Das nossas imersões, tem lá uma parte, geração de receita. Como que a empresa gera receita? Marketing, vendas e administração de recursos. É extremamente importante. Vendas eu concordo sim que sai um pouquinho na frente, porque tem que vender, mas administrar o dinheiro que vem das vendas também é importante. Então acho que é uma junção, né? E o orçamento que é definido para poder comprar, para poder gerir todo o negócio, entra na parte financeira. Mas vendas tem que trazer esse recurso, né? E consequentemente... Porque viu, o cara ela tem que funcionar tudo como uma orquestra, marketing, vendas, produto... É que o cara falou, eu não sei se ele é do departamento de vendas, se ele... Né, mas ele falou como que defendia vendas
Agora, eu trabalhei 30 anos mais, né, com vendas de um produto que não é palpável, Sim. né? Que é mídia, Aham. né? É. E aí, é um produto difícil de vender. Produto intangível é complicado. Um produto intangível, algo que você não... Não é palpável. Então, porque se eu te comprar essa garrafa aqui, você pagou R$ 100 essa garrafa aqui, putz, essa garrafa é cara pra caramba, mas a garrafa tá na sua mão. Uhum. Agora, se você me compra uma mídia, a mídia faz isso, né? Explode. Ela vai. Venda, sim, é extremamente importante. A empresa tem que vender, óbvio. E tão importante quanto vendas é administrar esse dinheiro que vem através das vendas, né? De uma forma estratégica, inteligente, assim, necessariamente. Mas tem muita divergência com o vendedor, né? Vendas é mais importante, não, é finanças. Vamos fazer os dois juntos? Mas venda sai na frente, ó, porque tem que trazer esse recurso. O dia tem que chegar, senão ninguém ganha, né? O recurso vem através das vendas, né? A galera fala que se o vendas não fizer, o financeiro tem trabalho. Se o cara não tem venda, como é que ele vai pagar esse luxo de ter um gestor financeiro? Exato. A venda é Eu fundamental. posso chamar de luxo? Pode sim, com certeza. Mas não é luxo, não. É uma necessidade. Necessidade. Hoje, essa parte ela é muito fundamental, né, Marquinhos? Então, assim, se as empresas puderem ter uma pessoa que olhe, talvez com um olhar de fora, um olhar mais crítico. Independente do tamanho da empresa, né? Independente, tendo condição de pagar, independente do valor que seja, tendo um retorno em cima disso, é importante. Muito bem. Você estreou ontem um podcast. Estreando. Como é que chama o podcast? 11cast. 11cast. Do ecossistema nosso 11.7. Você gosta do 11 mesmo, hein? Eu gosto. Tudo lá é 11.7, 11.7 Ação e Saúde, 11cast, 11.7 Marketing. Os 11 são 10 CNPJs? São 10 marcas agora. 10 marcas. 10 marcas. Nós vamos Você não vai, Laura, faz parte disso, não? Ou não? A Laura, sim, a gente atende ela pela 11.7 Gestão Financeira. A gente faz a gestão financeira para ela. E então ela sim, mas como cliente, né? Como cliente nosso, a gente atende ela. Não. Isso. Não lembro agora? 4 meses? 5 meses? Por aí, né? Tá osso, não? Não. Tá fácil? Tá indo bem. É? Tudo bem. Que bom. Satisfeito. Tá na tua mão, você é responsável, hein? Então, eu levo essa responsabilidade geral. Às vezes o pessoal fala assim, tá na tua mão. Não, tá na nossa. Porque não, né? É uma via de mão dupla, né? tem que cada um fazer a sua parte, né? Mas tem um talento muito bom ali, viu? Né? Uma possibilidade de crescimento muito bom. Muito importante. Tá na tua mão, hein? Então, pelo amor de Deus, é uma honra trabalhar junto com até o próprio Lucas, né? Que tá aqui, faz parte também. Ela tem um talento, uma referência nessa parte de moda circular muito importante. Uma das referências aí que pode pintar, ser uma das referências no nível nacional. Por que não, né? Tomara. Sim, com certeza. Porque o Lucas, né? Quando eles viram São Paulo de cabeça para baixo lá. Inclusive, eu tô pra. Sai os tapas lá naquela. Mas é normal, porque o irmão quer ver a irmã bem e vice-versa. Então, às vezes, esse ponto, né? Empresa familiar, no caso, hoje, a grande maioria das empresas são familiares. Então, existe muito essa questão, né? De cobrança e tudo mais, porque quer ver o negócio andar bem e a pessoa ter sucesso em cima disso. Aí o pai quer adaptar com a mãe também. Mas existe aí a administração de conflito, né, Marquinhos, que a gente fala. Mas eu acredito muito que tudo é fase. E a partir do momento que o negócio estiver melhor, no funcionamento melhor, mais certo, começa a ver melhores resultados, começa a trabalhar com uma projeção. Você vai avaliando tudo isso, né, Wellington? Exato. Wellington, então, esse podcast, ele é segmentado? A gente vai falar de negócios e oportunidades, Marquinhos, além de si. Então, a ideia é trazer gestão de negócio, falar de empreendedorismo e também gerar oportunidades. Então, por exemplo, nós gravamos o primeiro episódio e a gente lançou... O outro foi o primeiro, né? Eu vi um pedacinho, né? Não vi inteiro, que eu queria ser o primeiro a comentar. E eu sou meio analfabeto, isso com relação à internet, etc e tal, e eu não consegui. Né? E tal, até porque estava no Spotify, que o Lucas Souco mandou no Spotify. Isso, a gente subiu no Spotify e no YouTube. E juntou tudo com mais vontade de dormir. Eu falei, deixa pra outra hora. E a ideia é gerar oportunidades ali também. As pessoas que assistirem, quiserem fazer negócio com os convidados e tudo mais, tem essa liberdade. E como é que acha o teu podcast? Nós estamos no Spotify como 11cast, ONZCAST, 11cast. E no YouTube, como no meu perfil Wellington Mengali, vai estar lá a aba lá do podcast para as pessoas poderem assistir e acompanhar. Muito bom. Isso está aí. E 11.7 também, né?
perfeito. A 117 tá no Instagram também, 117 é ONZSET. É um Z mudo. Um Z mudo. Um Z mudo. Muito bom. ONZSET. E eu te desejo sorte com o teu podcast, Pra gente. né? Pra gente. E é uma honra estar aqui. Inclusive, hoje é o episódio número 200. Hoje é o episódio número 200. Fico muito grato, Marquinhos, pelo Nós é que ficamos. e fiquei assim muito honrado de poder vir aqui. Honra nossa. E já conheço você há algum tempo do É. do próprio podcast, né? Tive a oportunidade de conversar com você há algum tempo. Conheço o Lucas agora mais recente, a gente está trabalhando junto com a Laura. E uma satisfação enorme, muito feliz. E Deus abençoe muito vocês, que vocês cresçam cada vez mais, o podcast tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigado a tua empresa gerir lá os que gostam dos meus vídeos, né? Imagina. A gente fica contente. Ah, Né? a gente- Eu gosto de conversar com gente que eu aprendo, entendeu? É verdade, eu gosto de conversar Sim. com gente que me ensina. Gente que é mais inteligente que a gente, né? E nesse Isso, caso a gente chamou... Você tem que andar com alguém. Você tem que andar com alguém melhor que você. Não é financeiramente, não é mais bonito, não. Melhor. Tem uma frase só para finalizar, Marquinhos. Eu falo que a mesa que você senta influencia seu destino. Então, se você quer ter sucesso, você tem que pagar pelo processo, passar pelo processo e pagar o preço disso, Que é a dor dos. que é a dor do crescimento. Estar com pessoas melhores, e eu uso um termo que é você se apoiar nos ombros de pessoas que já são maiores que você. Se apoiar no bom sentido. Essas pessoas, elas vão conseguir te elevar, te trazer conhecimento, te trazer um insight, te mostrar uma percepção diferente para você fazer algo diferente e necessariamente você colher os melhores resultados. Então, o ambiente importa, o ambiente influencia. Então, se você conseguir e puder ser seletivo nesse sentido que você está comentando de pessoas melhores, tem que ser. Porque falar de projeção, falar de negócio, falar de oportunidade, falar de parceria, né, e de experiência, isso faz muita diferença. Né? Muito bem. Espero que você tenha se sentido bem sentado nessa mesa e que você, né, que isso te acrescentou, porque para nós acrescentou demais e tenho certeza que para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tem acrescentado também. E com certeza, pelo fato de estar aqui, muitas pessoas muito boas, importantes terem passado por aqui, para mim é uma satisfação. Porque só vem gente boa. Se for ruim, não vem. Ruim é só a gente mesmo. O ruim aqui é os já tem nós. Entendeu como é que é? Tá bom, esse camarada aqui é o Wellington Mengali, empresário, estrategista e fundador da 117, essa empresa que gere a sua empresa. Tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Forte abraço. Lucão, muito obrigado, viu, meu filho? Valeu, Lucas. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio. Deixa só agradecer mais uma vez aqui a Viridies Mineração, lembrando sempre da mineração atual, da mineração moderna, a mineração que trabalha junto com a comunidade, trabalha junto com a sociedade. Para você saber mais sobre uma mineração responsável, anota aí para você conhecer mais. viridesmineração.com.br, tá? O delicioso café caldense, o especial gourmet, né? E o Montefé. E claro, não pode esquecer do pãozinho de queijo. Se tiver café não tem pão de queijo, se tiver pão de queijo não tem café, aí fica difícil. Se está faltando alguma coisa. Então é isso, tá? Muito obrigado, um grande abraço. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos ter um episódio tão bom com esse daqui. Fica em paz, vai na fé e até lá.